Ora, muito boa noite, caros e caras odivelenses. Cá estamos mais uma vez para falar de Odivelas e de alguns temas com ela relacionados, monumentos. Já falámos da história, falámos bastante já do rei Dom Dinis, que é assim uma espécie de patrono para a nossa comunidade odivelense. E hoje, aqui a professora Máxima Vaz vai-nos falar, vai começar por nos falar do monumento do Senhor Roubado. Boa noite também a todos. Vamos continuar a nossa conversa sobre a história de Odivelas, como diz o Oliveira Dias e como nós propusemos no primeiro dia. E, tendo terminado os factos históricos relevantes, vamos agora falar de alguns monumentos e começaremos pelo monumento do Senhor Roubado, porque a história do Senhor Roubado também faz parte da história de Odivelas, não é? Perguntam muitas vezes porquê Senhor Roubado. Porque foi ali, naquele local onde está o monumento hoje, que foi encontrado um roubo que foi feito na igreja de Odivelas. Aquilo era uma vinha e na noite de 10 para 11 de maio de 1671 alguém entrou na igreja e roubou vários objetos sagrados, mesmo roupas, porque as imagens algumas eram vestidas com roupas, e roubou também o cibório onde estão as hóstias consagradas, parece que as espalhou pelos... Mas há várias... Contam de várias maneiras, não é contado da mesma maneira por todas as pessoas que falam do roubo de Odivelas. Há variantes nesta história. E eu digo, alguém entrou porque, eu não sei se foi o António Ferreira, porque depois foi condenado um rapazinho camponês, muito jovem, com 20 e poucos anos, esse é que foi declarado ladrão e foi esse que foi condenado. E toda a gente parte do princípio que foi o António Ferreira que entrou de facto na igreja e que roubou aqueles objetos sagrados, que depois os terá embrulhado em tecidos que roubou nos altares e que veio enterrá-los numa vinha, no sítio onde depois foi construído o monumento. Eu tenho as minhas dúvidas porque ninguém viu o rapaz lá dentro da igreja. Como é que ele foi incriminado? Porque contam, e eu também acho que este contam também pode ser uma invenção, que ele foi apanhado no convento, na cerca do convento, a roubar galinhas. E que lhe terão encontrado no bolso a cruz do remate do vaso sagrado onde estavam as hóstias. Eu não sei se teriam encontrado. Eu não sei se aquela cruz, mesmo que a tivessem encontrado, seria de facto a do remate. Há muita maneira de incriminar uma pessoa, sobretudo numa altura em que não havia investigações rigorosas, não é? E porque é que eu duvido? Isso me permite, quando os meios de prova eram arrancados muitas vezes sob tortura, não é? Muito bem, Oliveira diz. Essa é uma das minhas razões de eu ter uma visão e uma interpretação muito minha do facto do senhor roubado. É que o testemunho mais seguro, o único documento escrito, é a sentença da Inquisição. E eu não acredito na sentença da Inquisição. Alguém acredita nas sentenças da Inquisição? A gente sabe que aquilo era arrancado à força, era contado como muito bem queriam, e eu acredito muito pouco naquela sentença. Nós não podemos basear-nos só na sentença da Inquisição. Temos que procurar outros documentos. Temos que procurar outros casos que houve semelhantes de roubos em igrejas, como é que foram resolvidos, o que é que se soube, o que é que se descobriu, que processos é que usaram, porque para mim a sentença da Inquisição acho que tem apenas um fim, é iludir-nos, enganar-nos. E eu raciocino de acordo com o que é a vida. Já vos disse isso quando foi na interpretação dos filhos do rei Dom Dinis e da rainha Santa Isabel, e eu acho que aqui também temos que raciocinar da mesma maneira. Eu penso que o rapazinho, se foi apanhado na cerca,
para roubar galinhas, como diz a sentença, eu acho que ele era parvo, se ia roubar galinhas à cerca, onde era muito difícil saltar, entrarem, aquilo era vigiado, estava muito mais guardado. Se ele queria roubar uma galinha, ia ao poleiro aí de um camponês qualquer, que tinha nas suas hortas, que tinha nos seus pátios, e que seria muito mais fácil ir aí roubar uma galinha do que atrever-se a escalarem o muro da cerca, que tinha guardas, e que seria muito mais facilmente apanhado. Se ele foi apanhado na cerca, de certeza que não era para roubar galinhas. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E eu não posso provar isto, porque já houve quem me dissesse assim, mas tu não tens nenhum documento para provar que foi assim. Pois não, eu dou apenas sugestões. Eu apenas sugiro que poderia ser assim. Agora, duvido muito que com as dificuldades que havia para escalar a cerca do convento, ele não preferisse ir a um poleiro de um saloio qualquer, numa horta que tinha uma margem de liberdade muito maior para se escaparem e para roubar as galinhas, não é? E nisto acho que ninguém dirá que estou a raciocinar mal. E depois, se lhe meteram a mão ao bolso e lá encontraram a cruz, a pessoa que meteu a mão ao bolso até já podia levar a cruz na mão. Se o queriam incriminar mesmo, aquela mão que lá entrou no bolso do rapaz até podia levar já uma cruz para poder incriminarem. Eu acho que não foi nada assim. Eu acho que a história não foi nada assim. A igreja foi roubada, mas eu acho que foi uma montagem que foi feita. Eu penso que a igreja de Odivelas precisava de ser reconstruída. Era uma igreja pequenina, já estava muito arruinada, porque nós falámos que devia haver aqui no início, quando falámos da história de Odivelas, e começámos por falar do primeiro padre desta igreja, haveria aqui uma comunidade moçárabe e a igreja existiria desses tempos antigos e precisava de ser reconstruída e precisavam de um edifício maior, como agora também já se precisa de um edifício maior, não é? Porque a comunidade aumentou muito. E eu penso que quem congeminou esta montagem, eu sei que vou ter muitos historiadores contra mim, mas paciência. Quando me apresentarem provas que não sejam a sentença da Inquisição, eu aí curvo-me perante o saber de quem encontra documentos desses. Agora, até lá, eu penso que isto foi uma montagem. Eles pensaram assim, se nós conseguirmos acusar um judeu, os bens desse judeu são apropriados pelo Estado, e com esses bens nós reconstruímos a igreja. Já temos com que reconstruir a igreja. Alguém congeminou isto, acho eu. E eu digo isto porque há outros documentos que eu fui indicando a pessoas que têm escrito sobre isto, e um deles é Monstruosidades do Tempo e da Fortuna. E essa história conta factos daquela época e relata lá que na altura estava o assunto a discutir-se em Lisboa. O roubo da igreja de Odivelas deu muito que falar em Portugal e na Espanha, e deu origem a atos religiosos por todo o país, até no Porto. Falarei mais adiante nisso. E discutindo duas pessoas em Lisboa sobre a procissão do corpo de Cristo, que exigia sempre grande decoração das janelas, houve uma pessoa que disse, eu este ano nem sei com o que é que hei de enfeitar as janelas da minha casa para a procissão do corpo de Cristo. E que estava um fulano, até diz o nome dele, que lhe terá dito, olha, enfeita com beatas negras. E eles tomaram esta expressão como uma expressão de desrespeito pela preocupação do homem em querer pôr a casa em condições de passar ali a procissão do Corpus Christi. E aplicaram-lhe logo uma multa. Aplicaram-lhe uma multa de 4.000 cruzados. E essa multa, e por isso é que é importante isto, essa multa reverteu em favor da reconstrução da igreja de Odivelas. E esse homem foi deportado, por esta razão, foi deportado 4 anos para Mazagão, para as costas da África.
e, por tradição, foram capitães-mores de Mazagão, familiares aqui de quem era proprietário da Quinta da Memória. Nós temos que tecer estas relações que há entre as pessoas para ver se chegamos a uma aproximação da verdade, não é? Eu acho que se devia pôr de parte o documento da Inquisição. Porque nós não chegamos lá. Enquanto estivermos ali iludidos com aquela miragem, não chegamos lá porque nos procuramos por outros lados, não é? Eu acho que isto já diz qualquer coisa, não é? Depois foram acusados vários judeus que depois acabaram por ser ilibados, mas houve até um chantre da Sé da Guarda que escreveu a dizer que já tinha encontrado lá 2 judeus que tinham sido eles os que tinham roubado a igreja de Odivelas, porque aquilo era levado mais para a profanação de pessoas que eram contrárias à igreja e queriam ofender a igreja católica. Era nesse sentido que estava. E há outra coisa que é mais indicativa ainda para mim, é que na capela do Paço Real apareceu uma poesia a dizer ao rei Dom Pedro II que ele era Pedro, comparando com São Pedro, primeiro apóstolo, e que se era Pedro que destruísse a nação hebreia, que a nação hebreia, ou seja, os judeus, que não os deixasse de pé, que os aniquilasse. E foi tudo nessa altura, tendo por pretexto o roubo da igreja de Odivelas. Portanto, estavam ali no ataque sistemático aos judeus por esta razão. Portanto, queriam colar este ato sacrílego aos judeus. E só o queriam colar aos judeus porque queriam os bens de algum judeu para reconstruir a igreja, porque a povoação era pobre e era uma maneira de arranjarem fundos sem grandes despesas da responsabilidade de ninguém para reconstruir a igreja. Eu estou convencida disso. Não tenho ainda grandes dados, mas como não acredito na sentença da Inquisição, ando à procura de todos os outros dados para justificar isso. E isto deu brado no Porto e deram muita publicidade a isto. Não era preciso terem dado tanta publicidade. No Porto fizeram-se procissões que as pessoas se martirizavam a si próprias, com azorragues, com cilícios, com cordas, batiam-se a si próprias até sangrarem. Até foi preciso obrigar as pessoas a pararem com os maus tratos que aplicavam a si próprios para provocarem o seu sofrimento, para reparar a ofensa que tinha sido feita profanando o Santíssimo Sacramento. E em Lisboa fez-se uma novena. A corte vestiu-se de luto e vieram durante 9 dias à Sé de Lisboa, em procissão, vestidos de luto. Já estão a ver o que é a corte na rua, vestida de luto, para fazer uma procissão até à Sé, em desagravo ao Santíssimo Sacramento, e a novena era feita na Sé de Lisboa. Isto foi uma coisa que deu um brado enorme. E houve mesmo escritos em Espanha que ainda foram mais divulgados do que cá em Portugal. Portanto, isto não era com um roubo de um Zé desconhecido que se fazia uma campanha destas. Isto teve uma campanha que não se compadecia com um réu que era um desconhecido camponês, que era anónimo, não tinha nada. Eu não sei como é que o rapaz acabou por ser incriminado. Se calhar não conseguiram encontrar mais ninguém. E com aquele roubo lá, o terem-no apanhado na cerca, se calhar o que era preciso era calá-lo quanto antes que ele dissesse porque é que lá foi. Não é? Eu não atrevo a dizer nada. Porque não sei. E agora que o rapazinho não podia falar e era preciso calá-lo quanto antes, era capaz de ser preciso calar o rapazinho, às vezes não dissesse alguma coisa perigosa para alguém, não é? E ele, olha, foi tão sério e tão honesto e tão honrado e tão nobre nos seus sentimentos, ou tão ignorante, não sei, que acabou por, coitadinho, com a força da violência que usaram contra ele, acabou por dizer que sim. Pois chegou-se às tantas que a gente já diz que sim a tudo, dizemos que sim a tudo o que nos perguntem e queiram que digamos, não é? Já acontecia isso com a PIDE, mas a PIDE foi buscar a inspiração às masmorras da Inquisição, não é? O que é que acha? Tiveram bons professores. O que é que acha desta minha leitura? Penso que a Inquisição foi a organização mais tenebrosa que podia ter entrado em Portugal e que fez coisas escabrosas.
quando o frade António de Lisboa foi para tomar conta dos arquivos da Ordem do Tempo e da Ordem de Cristo, esbulhou uma série de documentos que achava que não tinham importância nenhuma, para além de ter profanado também os túmulos dos antigos mestres da Ordem, só porque achava que aquilo não fazia falta nenhuma. E era também um senhor ligado à Inquisição. A Inquisição não estava muito interessada em descobrir a verdade. A Inquisição queria resultados, não só para mostrar ao povo quão eficientes eles eram, como também para mostrar ao rei que onde eles pusessem o seu escrutínio, se chegava a um fim qualquer, independentemente de qual fosse. E, portanto, aqui no caso do Sr. Robado, eu já tinha ouvido falar em especial um professor da Pontinha, que numa tese de doutoramento escreveu sobre esta matéria, em que também, enfim, eu confesso que não li a tese, mas que também punha em causa os ditames oficiais que a Inquisição pôs cá fora para justificar aquela história. A minha curiosidade é saber se efetivamente este rapaz que acabou por ser condenado, quem é que ele era, afinal, se tinha nome, com certeza... Era António Ferreira. Chamava-se António Ferreira. E até há uma sentença anterior, à definitiva, em que os juízes da Inquisição dizem que ele, afinal, era judeu. Eles estavam tão obcecados que aquilo só podia ter sido feito por um judeu, que um crime daquilo só podia ter sido feito por um judeu, que eles provam que pelas avós vão buscar de quem é que era filho, até dizem que a mãe dele já ia grávida de um outro fulano que afinal era judeu, nem sequer têm pejo em lançar uma difamação sobre uma pessoa, dizendo que afinal o António Ferreira não era filho do marido daquela senhora, porque já estava grávida quando casou com ele, e que afinal o pai dessa criança, que veio a ser o António Ferreira, o ladrão, afinal esse era judeu, e que ele era, portanto, descendente de judeus pelo lado da mãe e pelo lado do pai. E, portanto, não podia ser boa pessoa. Eu não podia ser boa pessoa, só ele é que podia ter cometido este crime, não é? Mas isto era uma coisa assim muito simplista, esta sentença foi uma coisa assim muito simplista. Depois houve outra, mais rigorosa, em que ele foi posto a tratos de polé, para até dizerem tudo o que ele queria, não é? O que eles queriam, tudo o que os juízes queriam. E o rapazinho acabou por confessar, coitadito, e foi condenado à morte pela Inquisição, mas cometeram 3 crimes naquele rapazinho. Primeiro cortaram-lhe as mãos e puseram-nas a arder na frente dele. Depois garrotaram-no. Foi morto por garrote. E depois ainda o queimaram. Isto é de uma crueldade, hein? Que não há nada que justifique uma atitude destas, e eu estou muito convencida que o rapaz estava inocente. O morrer pelo fogo tem a ver com a purificação. Uma vez que ele era judeu e tinha todos esses mal com ele, inevitavelmente só podia morrer na fogueira, que era para ser purificado pelo fogo. E se calhar salgaram o chão também, onde fizeram a fogueira. Mas eles depois, na segunda sentença, naquela que está mais descritiva e mais pormenorizada, não dizem que ele é judeu. É na primeira decisão que tomam é que dizem isso. Depois houve um segundo julgamento. E a Igreja de Odivelas acabou por beneficiar com isso. Acabou por beneficiar com isso porque beneficiou da multa que o outro levou, o que foi para Mazagão. Reverteu então para... Reverteu em favor da Igreja de Odivelas, que foi reconstruída nessa altura, no século XVII. Aquela arquitetura da igreja é toda do século XVII. Embora depois a decoração seja toda do século XVIII. Porque a Igreja de Odivelas, se formos observá-la por dentro, tem umas cantarias trabalhadas no interior, nas portas e janelas, na parte de dentro, que são todas barrocas e de uma beleza. As pessoas não costumam reparar muito naquilo, mas devem reparar nas portas para a sacristia e na outra do lado oposto, em 2 janelas de um lado e do outro que tem por cima, que aquilo tem uma decoração com grinaldas de flores e até tem lá uma pedra que é o amarelo de Negrais, que é uma pedra que só existe... que só se encontra no convento de Mafra, que é uma pedra rara, que havia em Negrais, e aqui na Igreja de Odivelas está aplicada essa pedra em algumas grinaldas.
Esta decoração foi feita no tempo do rei Dom João V. A nossa igreja beneficiou muito da vinda aqui de Dom João V, que também veio cá fazer uma procissão do instituto para a igreja, do convento para a igreja, em desagravo do Santíssimo Sacramento. Veio cá à corte. Passado poucos dias, nem um mês sequer passou, vieram fazer aqui uma procissão de desagravo. E aquela decoração toda deve-se à generosidade do rei Dom João V, que depois também deu objetos de arte sacra que há lá. A igreja aqui de Odivelas tem objetos de arte sacra magníficos, em prata joanina. Pouca gente conhece aqueles objetos de arte sacra que lá há. Eu só tenho medo que alguém, eu nem digo o que é que lá há, porque tenho medo que algum dia, sim, tenho medo que algum dia alguém se lembre de ir lá procurar outra vez. Agora com a crise, não é? Porque isto agora, aquilo se o descobrissem, iam mais ricos do que foi o António Ferreira, coitadito, que nem soube o que é que havia de roubar. Pelos vistos só roubou coisas que nem lhe davam possibilidades de vir a enriquecer, umas coisas assim sem valor. Ele só roubou umas coisitas sem valor. Ora bem... E depois acaba-se por imortalizar toda essa situação porque é o monumento que ali temos. Isso, mas isso só foi construído 70 anos depois. É que depois, quando um lavrador, o dono da terra, andou a lavrar a vinha, encontrou lá os objetos enterrados, embrulhados nos tecidos dos altares. E foi abrir aquilo e viu que era o roubo, que eram as coisas que faltavam na igreja de Odivelas. E a partir daí não se sabia ainda quem tinha sido o ladrão. O ladrão só se veio descobrir depois de o apanharem a roubar as galinhas lá dizem eles, na cerca. Ele só depois confessou, coitadinho. Agora, antes, há ali histórias mal contadas, porque há histórias que dizem que o levaram lá e ele confirmou que sim, que tinham sido aqueles objetos. Ora, aquilo foi encontrado, ainda não se sabia quem era o ladrão. Portanto, não foi ele que foi lá confirmar, isso não é verdade. A história que conta esse aspecto, de que foi ele que confirmou que sim, senhor, tinha enterrado ali, que foi ele que foi ensinar onde é que tinha enterrado, não é. O dono encontrou aquilo por acaso, quando estava a tratar do terreno. Depois puseram ali uma cruz para assinalar o local. E, de vez em quando, faziam-se lá romarias em desagravo a esta profanação ao Santíssimo Sacramento. E um dia passou por ali um frade franciscano, perguntou porque é que estava ali aquela cruz. E contaram-lhe a história. E ele decidiu construir ali aquele monumento. Veio viver para Odivelas. Quem lhe deu abrigo foi aqui na Quinta da Memória a condessa, a esposa do conde de Santiago, que era o dono aqui na altura da Casa da Memória. Da Casa da Quinta da Memória. Santiago, não, daqui. Não. O Conde de Santiago é um título honorífico que foi criado pelo rei Dom Afonso VI. Deu-lhe este nome. Era um título honorífico apenas, não estava associado a nenhuma povoação. E a condessa deu-lhe ali guarida, para ele ficar enquanto andasse a construir o monumento. E eu, por isso, costumo dizer que quem decidiu deixar os passos do concelho ferrugentos para dar a ideia de que aquele edifício nunca tinha sido acabado, enganou-se, porque aquele edifício foi acabado, aquele edifício foi ocupado, aquilo era um complexo habitacional, não era só a Casa Nobre. A Casa Nobre era a parte onde agora estão o Salão Nobre. Agora, havia a outra parte que era a Casa dos Caseiros, onde viviam as pessoas que cultivavam a quinta, não é? E foi nesses anexos que ficou o tal frade, que depois foi pedir a pedra ali à pedreira da Paradela. Foi aqui por cima do Castro da Amoreira, havia ali umas pedreiras, e foi daí que veio a pedra para construir o monumento do Senhor Roubado. Ele foi lá pedir a pedra e os cabouqueiros deram-lhe, ofereceram-lhe gratuitamente. E o Frei António dos Santos constrói então aquele monumento que ele teria pensado aquilo para fazer uma capelinha pequenina, por isso é que tem aquela base assim, não é? Mas depois, naturalmente, ele estaria já velhote, decidiu construir apenas o altar e deixá-lo assim, sem paredes e sem teto, e construiu um altar que não fosse facilmente destruído, por isso em pedra, para assinalar o local onde esteve onde estiveram enterrados os objetos sagrados que o António Ferreira teria roubado e que eu duvido muito que tivesse sido o António Ferreira.
Por acaso, quem tinha muita vontade que fosse ilibado este rapaz, embora muitos séculos depois, era o falecido Presidente da Câmara, Severiano Falcão. Este dizia muitas vezes: oh, doutora Maria Máxima, mas veja lá se faz estudos e encontra alguma coisa, porque eu queria muito ilibar aquele rapazinho, queria muito limpar o nome daquele rapazinho, porque eu acho que ele não fez nada daquilo. Eu também acho, Sr. Presidente, agora encontrar os documentos é que não é tão fácil como o senhor pensa, não é? Às vezes as coisas a gente até se encontra por acaso. Olha, eu encontrei uma coisa por acaso. Sobre o senhor roubado, encontrei uma coisa por acaso. É que há lá um púlpito, porque ali celebravam-se missas e faziam-se sermões e cerimónias religiosas em desagravo daquele sacrilégio que se cometeu. E houve aí uma pessoa que contestou que aquilo não era um púlpito e que isso era uma ideia errada minha, mas não se limitou a dizer, escreveu. E eu depois senti-me na obrigação de ver se de facto, mas não fui eu que comecei a dizer isso. Outros historiadores com mais saber que eu fizeram essas afirmações e eu segui a opinião de historiadores que sabiam muito mais que eu sobre isso, não é? Pessoas consagradas. Um deles era o diretor do Museu de Belém, o Dr. Virgílio Correia, que é um grande estudioso da Idade Média e grande epigrafista e que tinha muitos conhecimentos de que eu não duvidaria, embora os mestres também possam errar, não é? Mas depois eu fui lá ver e aquilo de facto parece um púlpito porque tem uma abertura. Ele tem a forma assim do pipozinho, não sei se já repararam. É uma pedra circular que lá existe. E aquilo funcionou como púlpito. E eu, quando me fizeram esta crítica, e que foi uma crítica que ficou escrita, eu fui à procura de ver e consultei tudo quando tivesse o nome do senhor roubado. Claro. Mandei vir tudo na Biblioteca Nacional. Até não me aparece um livrinho, que era assim um livrinho até muito espalmadinho, que parecia-me insignificante, e eu comecei a folheá-lo. O que é que eu encontrei lá dentro? Uma pintura, uma reprodução de uma pintura que se chamava Um Sermão no Senhor Roubado. E estava o padre dentro do púlpito. Isso não podia ter sido uma vitória maior para ninguém. Ter estado a ser atacada, que aquilo era um erro da Maria Máxima Vaz, ter chamado aquilo um púlpito, e depois encontrar uma pintura que tinha mesmo o padre dentro do púlpito, não havia prova maior, não é? E de quem é que era? Não era um pintor qualquer, até era um pintor conhecido. É o Leonel Marques Pereira, que é o pintor daquele quadro muito conhecido que é o Passeio Público, que tem o rei Dom Fernando com as senhoras com aquelas sombrinhas rendadinhas muito bonitas a passear no Passeio Público. Esse quadro que aparece muito para apresentar o Passeio Público é do Leonel Marques Pereira, e aquela pintura Um Sermão no Senhor Roubado é também dele. E além de ter o padre dentro do púlpito, tem várias pessoas a assistir ao sermão, das várias camadas sociais, porque vê-se que há ali senhoras populares e que há senhoras nobres e várias camadas sociais. Eu fiquei muito contente quando encontrei um documento daqueles, porque perante aquilo ninguém podia. E onde é que está essa pintura? Está no Museu de Arte Contemporânea. Eu depois fui lá para o ver e mostraram, mas nem estava exposto, estava em reserva, estava ainda guardado. E está lá, existe lá de facto essa pintura. Portanto, isto é um documento. Como é que a gente encontramos, às vezes, uma coisa que não é isso que procuramos, mas foi aquilo que me apareceu. Eu procurava textos escritos e apareceu-me uma imagem. E perante essa imagem, isto é irrefutável. Ninguém pode dizer que aquilo não é um púlpito, é mesmo. Porque o padre está lá a pregar o sermão, não é? Isto para vos mostrar que às vezes a gente procura documentos e não os encontra. E outras vezes procura uns documentos e encontra outros. Que são tão bons como os que nós procuramos ou até melhores, não é? Aqui foi este caso. Este monumento do Senhor Roubado tem uma particularidade que tem a ver com a história que está contada nos azulejos que lá estão fixados. Eu confesso que já li algures, quando estava a estudar, por outros motivos, a história da azulejaria que é introduzida na Península Ibérica pelos árabes, e em particular esta história que é contada sob a forma de banda desenhada ali no Senhor Roubado, já foi considerada, ou é considerada ainda, uma das primeiras bandas desenhadas que são contadas em azulejo. Não era muito hábito fazerem aquilo daquela forma. Eu recordo-me disto porque quando foi
das células de movimentações do movimento Odivelas a Conselho. Houve uma deslocação de deputados a Odivelas e estivemos exatamente ali no monumento do Senhor Roubado, e tive a oportunidade de dizer isso, também para reforçar um pouco a importância da nossa apologia da criação do novo município de Odivelas. E recordo-me até que aquele monumento está sujeito a pressões devido ao trânsito, pressões de vibração que são geradas pelo trânsito que ali passa, e é uma questão de tempo até a deterioração acabar por tomar conta de todo o monumento. Sobretudo dos azulejos, que são muito frágeis, não é? Exatamente. Já são muito estragados. E houve até, na altura, quem sugerisse a remoção de todo o monumento para um outro local onde ficasse mais protegido. Não é que não seja possível fazer. Imagino que terá custos muito grandes, porque não seria fácil enfim, pois, mesmo... Mas o que tem impedido isto tem sido sobretudo os técnicos do IPAR. Imagino que sim. Que dizem que os monumentos devem estar onde... Nem quiseram remover os azulejos. Mas isso tem a ver com o seguinte: os técnicos do IPAR começam a fazer contas e está-se mesmo a ver quem é que ia pagar a fatura, não é? E como eles não têm dinheiro para administrar todos os monumentos que nós temos, nós somos um país com 8 séculos de história e temos muitos monumentos. Olha, que eu uma vez em conversa com um americano me falava dos monumentos que tinha lá no país dele, monumentos com 200 anos, 250 anos, eu dizia-lhe, bom, isso para nós não é antigo, isso é velho. Para ser antigo tem que ter mais de 5 séculos pelo menos, que é o nosso caso. E é por isso que o IPAR não tem, é muito, enfim, é quase só para dar parecer. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Não tem fundos. Mesmo no tempo das vacas gordas não tinham dinheiro, muito menos terão agora, as coisas estão difíceis para toda a gente. Não, e é mesmo, todos os monumentos que nós temos, seria muito difícil só o IPAR fazer o restauro de todos os edifícios. Tem que ser com o contributo dos mecenas. As igrejas de Lisboa andam a ser restauradas, mas é pela lei do mecenato. É uma prática que não é muito... Os bancos estão a intervir muito nisso, e empresas. Mas é residual, é residual. A lei do mecenato em Portugal nunca teve grande, não direi aceitação, mas nunca teve grandes hipóteses de se consolidar, ao contrário do que acontece no estrangeiro. Porque a lei do mecenato, o que é isto do mecenas? Mas na Igreja dos Mártires e da Calçada do Combro foi sobretudo o dinheiro do mecenato que conseguiu. Senão não conseguiam. Temos então apostaram ali forte e caso entre milhares de casos. Apostaram ali forte e feio. Apostaram ali naquilo porque senão era impossível. Porque ele tem tanta talha dourada, tanta coisa que seria impossível. Olha o caso do túmulo de Dom Dinis. Se houvesse mecenas que contribuíssem para a recuperação e a proteção, a conservação, sobretudo, do túmulo, não chegaria ao ponto que chegou. Isto só para dar aqui 2 casos. E o monumento do Senhor Roubado, inevitavelmente, não será, se calhar, na minha geração, mas na geração dos meus filhos. Eu já perdi a esperança de ver aquele monumento cuidado. Pelo menos podiam protegê-lo das agressões do lado da Via Rápida. Porque aquele passeio é tão largo... que eu penso que se plantassem ali uma cortina verde, dividiam o passeio ao meio, metade ficava para os peões, mas a meio do passeio, levantarem uma cortina de verdura, acho que protegia o monumento, sobretudo do fumo, das agressões atmosféricas. Não só as vibrações que enfim, o trânsito automóvel e até pedonal também geramos vibração quando andamos, que aumentou exponencialmente. Ainda me lembro, em 72, 73, Odivelas, passei de Odivelas direto à Calçada de Carris, era uma estradinha com 2 sentidos e 2 passeizinhos ao lado, ainda havia umas condutas da água que estavam à mostra, e naquilo não gerava grande vibração. Agora não, agora temos uma série, a rede viária reforçou-se, passam milhares de carros ali naquela zona, temos o metro, que também consegue fazer... muita vibração, sim. E depois é a atmosfera. É que depois a atmosfera poluída faz com que também os azulejos acabem por... Não, os azulejos estão mesmo irrecuperáveis. O que vale que há fotografias que poderão permitir uma cópia, fazer-se uma cópia. Agora, aqueles que estão ali já não têm a recuperação, é impossível, porque alguns estão completamente apagados. Aquilo é chuva, basta que estale. Eu faço a minha culpa e confesso que já passo lá todos os dias, olho para o monumento, mas ir lá com olhos de ver, só fiz isso 2 ou 3 vezes.
e já há muito tempo que não lá vou. Por acaso, a escrita informativa ao fundo de cada painel ainda é legível, mas as figuras já estão, muitas delas já desapareceram, porque o vidro estala, não é? O vidro que cobre, o vidrado instalou, depois infiltra-se lá a chuva no inverno, depois aquela chuva faz saltar o que resta, os pedaços que restam, e então os que estão mais danificados são aqueles onde está o António Ferreira, porque foram-lhe tiraram-lhe os olhos, furaram-lhe a cabeça, porque era assim, era o mau, era o criminoso, vamos lhe cortar a cabeça, vamos lhe chincar os olhos, como diziam normalmente as pessoas do povo. Ele é mau, temos que aqui castigá-lo. E isso é que deu origem às primeiras destruições daqueles painéis. Também do outro lado, onde há uma rua que já não tem saída até cá em baixo, e eu acho que aquela rua já devia ter saído dali e terem ligado já o espaço do monumento ao espaço da fonte, porque há ali um espaço aberto muito bonito, mas aquela rua que agora já não serve para nada, porque já não passa para o lado de cá, aquela rua pode muito bem desaparecer e formar ali um espaço que seja só para o monumento e para a fonte. E isso, se calhar, também tirava dali algumas agressões, pelo menos daquele lado, embora não seja de onde lhe vêm as agressões maiores, mas pelo menos ficava um espaço maior só para o monumento. Ficava mais protegido. Isto sobre o senhor roubado. Eu não sei se tem alguma questão que queira colocar, Oliveira Dias. Tanto o que eu queria destacar era, de facto, essa particularidade de termos ali uma das primeiras bandas desenhadas da Península Ibérica. Uma coisa que é denominador comum com quase todos os monumentos que temos no país é o estado de deterioração em que ele se encontra e a falta de perspectiva de uma salvação do monumento. E pronto, e a história do António Ferreira. Olha, eu por acaso assisti a essa sugestão de que será uma das primeiras bandas desenhadas, porque isso passou-se quando eu estava na Junta de Freguesia de Odivelas. Em 83 trouxemos cá o Zé Meco. O Zé Meco é um grande especialista da azulejaria, é um grande historiador de azulejo, é das pessoas que mais coisas têm publicado sobre azulejos. E a gente trouxe-o cá para nos dar uma opinião sobre o que é que a gente devia fazer àquele painel. E também cá veio um senhor do IPAR, na altura. A gente nessa altura tentou bem ver o que é que havia de fazer àquilo. E o senhor do IPAR só sugeriu que lhe puséssemos uma placa de vidro sintético a apanhar todo o monumento, toda a parte dos azulejos, que se acrescentasse um bocadinho o telhado da parede para que não se infiltrasse chuva, mas aquilo nós aceitámos, só que aquilo não podia ser feito pela Junta de Freguesia, tem que ser o IPAR a fazer, não autorizam, porque é um monumento e, portanto, isso só eles é que terão que fazer esse trabalho. Mas depois nunca mais fizeram caso disso, nunca cá apareceram, nunca deram seguimento a isso. E o José Meco é que nos esteve a falar daquilo, ele era de opinião que se devia levantar aqueles painéis que se deviam levantar e irem para o Museu do Azulejo. E a razão que ele deu foi essa. Ele disse, a mim até me parece que isto deve ser uma das primeiras bandas desenhadas que deve ter havido em azulejaria. Depois estava uma pessoa presente, que era a Maria Helena Ribeiro, que também foi vogal da Junta de Freguesia, e até foi por intermédio dela que cá veio. Sim, até foi quem cá trouxe o Zé Meco foi a Maria Helena. E a Maria Helena ficou toda contente e espalhou logo essa notícia de que aquilo foi a primeira banda desenhada, não é exatamente a primeira. E foi uma sugestão do José Meco, e foi uma opinião dele. Na opinião dele, que lhe pareceria que seria uma das primeiras bandas desenhadas pela maneira como está escrita, porque se lê como se lê a banda desenhada, da esquerda para a direita, não é? E essa foi não há nada que nos afirme isso, foi uma opinião que o José Meco deu e é uma opinião abalizada, uma pessoa que sabe, e que sabe daquele assunto. Eu não contradigo aquilo que ele disse, aceitei pacificamente e até gostei de ter testemunhado uma afirmação dessas. Então vamos nos despedir por hoje e continuaremos numa próxima sessão o nosso programa sobre Odivelas, não é? Nem mais. Até à próxima. Até à próxima.